Vamos ao nosso estudo, lição 8. Jeová Sabaote, ou Sabaote. Eu não sei se isso é uma coisa assim da voz da pessoa. Como é que fala quando fala de outro lugar? Tipo, sotaque. Então, não sei se é de sotaque. Eu ouvi alguns falando Sabaote, alguns falando Sabaote, né? Então, porque assim, meu marido, ele fala banana. Não sei se vocês já perceberam. Ele fala banana, porque o pessoal da Paraíba fala banana, mas a gente fala banana. Então, na dúvida se é Sabaote ou Sabaote, porque é uma expressão... Como é que tu falou, Adriana, agora? Se é o sotaque, né? Aí, de repente, o pessoal fala Sabaote por causa do sotaque. O outro fala Sabaote. Então, de vez em quando, eu vou falar um e outro, porque meu marido, ele fala banana, tia. Vou ligar para minha tia, né? Não é tia, é tia. Te amo, amor. E não, engraçado é que eles nem percebem, né? Comecei a namorar ele, comecei a zoar a banana dele. Falava assim, amor, é banana mesmo, né? Banana. Aí ele fica, para de falar assim. Eu falei assim, mas... Ó, a dona Eunice também, ela também fala banana. Tia, ela também fala tia. É o sotaque deles, né? Então, eu não sei se é Sabaote ou Sabaote. Na dúvida, a gente fala um pouquinho dos dois para ninguém ficar com ciúme. Então, vamos lá. Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor dos Exércitos. Aleluia. E diz assim, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, 10. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a comunhão com Jeová Sabaote. Não se esqueça, Jeová Sabaote é Senhor dos Exércitos. Ele gera no seu povo uma proteção, um refúgio e fortaleza, uma imunidade sobrenatural, um escudo que não pode ser transpassado. Nele, seu exército se torna imbatível e poderoso nas batalhas. Olha aí, você é imbatível e é poderoso nas batalhas porque você está lutando com o Senhor dos Exércitos. Então, você é imbatível. Então, você não vai deixar de confiar nele, porque você já está aprendendo que ele é o Senhor da guerra. Ele que reina sobre todos os exércitos. Então, não perca a sua fé, porque ele cria um escudo de proteção sobre a sua vida. Ele te protege, ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza. Aí em Salmos 91, 4 ao 9 diz: Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. E esse é o nosso Deus. Você está protegido, amém? Você está guardado. Nada vai poder te tocar, porque Deus, o Senhor dos Exércitos, está cuidando de você.
Então, já é a nossa introdução aqui, já dava até para encerrar o estudo, porque você já vai sair daqui glorificando que você está protegido por aquele que prevalece. Então, não desanime, não desista. No nosso tópico 2, fala sobre a convocação do Senhor dos Exércitos e o alistamento em toda a terra. Aí as forças de paz da ONU e da OTAN podem ser acionadas em qualquer tempo e devem estar prontas para cumprir sua missão em qualquer lugar do mundo, fazendo cumprir as ordens das autoridades competentes que as enviaram. De igual modo, o apóstolo Paulo, ele disse que nós também, ele estava pronto para exercer o seu chamado, que é o quê? Anunciar o evangelho. E isso ele falou que é para nos ensinar também, para que a gente aprenda que a gente também tem que estar pronto. A gente tem que estar preparado. A gente não sabe que hora que a gente vai ter que enfrentar, que horas que a gente vai estar ali de frente com uma batalha espiritual e a gente ser o soldado preparado, vestindo as armaduras certas para a guerra. Então, o apóstolo Paulo deixou isso claro. Ele estava pronto para exercer o seu chamado, anunciar o evangelho e agradar aquele que o recrutou. Olha que legal essa parte. Você é um soldado recrutado pelo Senhor, ou uma soldadinha, e você tem que estar preparado para quando tiver que combater. E essa parte que o apóstolo Paulo disse, estava pronto para exercer o chamado e agradar aquele que o recrutou. Olha só que legal, você tem que agradar a Deus, você não precisa agradar mais ninguém. Você tem que agradar a Deus, você tem que estar pronto para a batalha, para você estar ali, direto com Deus em aliança. Você não tem que, não, porque eu vou me vestir para a batalha, porque eu preciso agradar a Adriana. Não precisa não, você tem que agradar a Ele. O apóstolo Paulo foi bem claro, ele queria exercer o chamado e agradar aquele que o recrutou. Quando a gente se preocupa em agradar o nosso Deus, em fazer com que o que a gente está fazendo seja do agrado dele, aí a gente começa a fazer a coisa certa. Porque quando a gente desagrada, aí a gente erra em um monte de coisa. E isso a gente vê dentro da nossa casa. Eu falo muito com os meus filhos, que eles, se eles obedecerem, se comportarem, aí o que acontece? Apanha menos, fica menos de castigo, ganha um chocolatezinho, pode passear, pode fazer alguma outra coisa legal. Mas o que acontece? Está desagradando mamãe e papai? Não vê televisão, não vai brincar, fica de castigo no sofá sentado, não pode comer doce. Alexandre está de castigo, de brinquedo novo e chocolate. E agora doce porque comeu o pirulito dele e o da irmã. E não deixou ela comer. Então, assim, egoísmo lá em casa a gente já corta na raiz. Aí eu falei, e olha só, o menino tá difícil de aprender, hein? Esse menino é lá da terra. Aí ficou de castigo do brinquedo. Aí no dia seguinte aprontou de novo. Eu falei para ele, agora você tá de castigo de chocolate, porque chocolate é a paixão do Alexandre, né? Tem vezes que ele já acorda perguntando onde está meu chocolate. Aí ficou de castigo do chocolate. E eu converso, não, você não está fazendo isso, então agora não vai comer chocolate. Falei para ele que era até hoje, que amanhã ele pode comer chocolate. E ele está de castigo de chocolate desde quarta. Acho que é quarta, né? Foi quinta. Então tá lá, o menino já deve estar com abstinência. Aí eu falei para ele, não, e agora sem chocolate. Aí chegou na sexta, o Paulo levou pirulito para os dois. E aí ele pegou o dele, comeu dele na maciota, comeu dele, daqui a pouco ele deu aquela de bobo, foi lá, pegou o da irmã, e a irmã pediu dela, e ele comeu sabendo que era dela, e não deu para ela. E aí acabou, estragou, né? Aí eu falei, agora tu vai ficar sem doce. Gente, eu sou ruim, já falei isso, volto a repetir. Aí eu gosto de doce, gosto de chocolate, mas, sou adulta, eu me contenho.
Mas como eu queria dar uma lição para ele, eu já tinha colocado ele de castigo do chocolate, eu falei assim, eu vou comer chocolate na sua frente e você vai passar vontade para você aprender. Gente, eu fiz porque eu sou ruim. Aí eu fui lá no trabalho do meu marido, quer chocolate, vai lá. Fui lá no trabalho do meu marido, já entrei com os dois. Aí eu falei assim, amor, cadê o chocolate? Tem chocolate? Deixa eu ver qual chocolate que eu vou comer. Peraí. Eu vou comer esse aqui. Peguei, abri na frente dele e ele assim, ó. Ficou estátua. Aí eu abri o chocolate. Aí eu falei assim, filha, você quer chocolate? E ela não gosta. Aí ela, eu não. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu mordia. Delícia. Ai, que chocolate gostoso, Alexandre. Muito bom. Comia. Ainda bem que você está de castigo de chocolate, né? Gente, eu comi o chocolate todo com ele olhando. Papai do céu me perdoa. Mas não aprende na boa, ele já tinha... E isso eu acho que foi depois do pirulito. Depois do pirulito, eu falei, agora eu vou comer o chocolate mesmo, porque ele vai ver. Então é assim, a gente tem que fazer o que é certo, agradando a Deus. Eu estou falando isso porque as crianças, quando agrada a mamãe e papai, ganha mais atenção, ganha presentinho. E é assim com a gente. E o apóstolo Paulo estava aqui para agradar aquele que o recrutou. A gente também. A gente está aqui para agradar a Deus. Então, quando a gente começa a agradar a Deus, o que a gente faz? Se desvia do mal, guarda os mandamentos, não faz mal para os outros, para o próximo, ama a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque a gente quer agradar a Deus. Agradando a Deus é obedecendo tudo aquilo que Ele mandou. Então, o apóstolo deu esse recado para a gente tem que aprender. Estar pronto para o nosso chamado, que é anunciar o Evangelho. Já falei isso, volto a repetir. Anunciar o Evangelho não é só pegar o microfone para pregar, não. Anunciar o Evangelho com a nossa vida, com a nossa atitude, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de lidar no mercado, no sacolão, seja onde for, dentro de casa, com os vizinhos. Isso é anunciar o Evangelho. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a viver esse Evangelho, a gente passa a anunciar. Porque aí todo mundo que olha para a gente vê a gente como uma nova criatura. Então, lembre-se que você tem que agradar aquele que te recrutou. Quando você agrada a Deus, aí você começa a fazer as coisas certas. E você começa a ganhar mais pedrada também, mas ganhar mais coisas em Deus. Por quê? Porque você é mais abençoado. Você está ali, coladinho com Deus, você está ali em aliança, você está em atitude, você tem uma intimidade com Deus. Então, a facilidade de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, de conhecer a Deus, ela é muito maior. Então, lembre-se, você tem que agradar a Deus. Não pense em agradar aos homens, porque muitas das vezes quando a gente quer agradar muito aos homens, a gente começa a desagradar a Deus. Porque às vezes a gente quer se encaixar, não, mas eu vou fazer assim e tal. E aí começa a desagradar o Senhor. Então a primeira coisa que você tem que fazer é agradar a Ele. E aí depois o restante. O bom soldado, ele aprende a ouvir a voz de comando do Senhor e obedece a mesma. É como declarou Jesus. Ele é como declarou Jesus, como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Mas não basta que sejamos soldados. Nós temos que ser bons soldados e perseverar no combate em todo o tempo, até o fim da nossa missão. Persevere todo o tempo até o fim da sua missão. Não dá para pedir baixa do quartel, não dá. Você é um soldado alistado, você é chamado, convocado. Não desista da sua missão. Muitos iniciam a sua carreira cristã, mas não perseveram até o fim. Vale lembrar que nossa guerra se inicia desde antes da conversão e permanece até o descanso das nossas obras. Portanto, obedeça à convocação de Jeová Sabaote, se aperfeiçoe
aperfeiçoe e lute e persevere. Ou seja, por que começa antes? Porque, como eu falei, Satanás, ele não quer em especial saber de você não, ele quer atingir a Deus, ele quer atacar a Deus. Como exemplo, Jó, um homem reto, íntegro, temente ao Senhor, um homem que buscava sempre a Deus, que pedia perdão pelos seus filhos caso cometessem algo. E aí o que aconteceu? Quando Satanás chegou na presença de Deus, aí Deus falou, de onde vens? E ele falou, de andar e rodear pela terra. Ou seja, Satanás tem nada para fazer, é um desocupado. É um desocupado, gente. Ele fica rodeando a terra para caçar o que fazer. Podia lavar uma louça, mas não, é um desocupado. Aí ele chegou, aí Deus, cheio de orgulho do seu servo Jó, falou, viu meu servo Jó? Um homem temente, íntegro, reto. Isso são palavras de Deus. Deus estava ali elogiando Jó para Satanás. Aí Satanás ficou pensando que Jó era um cara muito legal. Ah, Jó é muito legal, vou destruir ele. Não, ele falou assim, mas também ele tem tudo. O Senhor não dá tudo para ele? Tira os bens dele para ver se ele continua te adorando. A implicância de Satanás era com Deus, não era com Jó. Era uma forma de fazer aquele orgulho que Deus sentia do servo acabasse. Ele queria destruir o orgulho que Deus sentia de Jó. Então, como ele ia fazer isso? Atacando Jó. Destruindo a vida de Jó. Para que Jó não desse mais orgulho ao pai. Para que Jó não fosse mais motivo de alegria para Deus. Então você entende que Satanás não está preocupado contigo, ele quer destruir Deus. Nenhum momento é com você. Você poderia ser mais alto, mais magro, mais gordo, mais moreno, mas podia ser do jeito que fosse. Satanás não está preocupado com você. A briga dele é com Deus. Ele usa a gente para atingir a Deus. Ele quer que a gente perca coisas para que a gente não adore o Senhor. Porque todo tempo ele não quer que Deus seja adorado. E por que eu estou falando isso? Porque já que ele quer destruir todos o orgulho de Deus, toda a vontade de Deus de olhar para a gente e falar assim, nossa, olha que servo bom e fiel. Ele quer destruir isso. Então ele faz isso desde antes da gente se converter. Satanás, ele ataca as pessoas que não acreditam em Deus também. Ataca menos porque já são servos dele. Nós que escolhemos seguir a Cristo, ele ataca mais para que a gente desista do Senhor. Para que a gente abra, aguarde e fale assim, não, estou sofrendo tanto que agora não quero mais saber, deixa Deus para lá. E é isso que Satanás quer. Então ele ataca quem não é servo do Senhor, ele ataca quem não teve um encontro com Deus, ele ataca aquela pessoa que serve a ele sim. Ele ataca todo mundo, porque quanto mais para ele, melhor. Porque ele não quer ninguém com Deus. Então, não adianta a gente desistir da nossa missão, porque a gente vai ser perseguido da mesma forma. Não adianta a gente parar, como diz aqui, parar com o nosso chamado, porque a guerra está tão forte, porque a luta parece invencível. Não adianta que Satanás ele não vai parar de te perseguir. Porque ele quer você para ele. Ele não quer que você tenha a chance de estar com Deus, de conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Então não pare o seu chamado, não largue a sua missão, persevere até o fim. Por quê? Com Deus você vai sofrer, mas sem Deus é muito pior. Porque com Deus a gente tem certeza de que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus da guerra. Ele tem um escudo, uma proteção para a sua vida. Então continua. Não desiste, gente. Persevera. Suporta essa sua luta. Enfrenta essa sua dificuldade de cabeça erguida. Porque você está indo com aquele que não perde. Você está indo com aquele que prevalece. E lembra disso, Satanás quer nada contigo, a briga dele é com Deus. Ele está querendo usar para destruir a Deus.
Então não seja esse instrumento. Fala para o Senhor, Senhor, olha só, Satanás me quer como arma para te atacar, mas eu sou escudo. Então eu estou aqui, ó, blindada, Deus, vou contigo nessa guerra. E vou lá. E vai lutando a sua guerra e luta, não desiste, persevere. 3. Use toda a armadura de Jeová Sabaote. Efésios 6, 13 ao 17 diz: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí nós vemos que Paulo, ao escrever aos Efésios, ele usou, né, o exemplo da armadura do soldado romano. Já estudamos sobre as armaduras também, a armadura, né, as peças. E ele queria, né, exemplificar as peças para dizer como usar, né, e o que usar durante as batalhas da guerra espiritual que travamos, a fim de suportarmos o dia mau. Muitos se acomodam a usar apenas algumas peças da mesma. De que adianta estarmos com a espada se não estivermos com capacete? Ou estarmos calçados e não usarmos a couraça? Vale também observar que não adianta termos todas as peças se não as vestirmos de maneira adequada, nem usarmos de maneira apropriada. De que adianta ter a espada se não sabemos usá-la? Isso é importantíssimo. Muitos servos de Deus, eles usam algumas peças, não usam todas, e alguns têm todas, mas não sabem usar. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos olhar todas as peças, né, da nossa armadura, daquilo que foi deixado para nós, o escudo, o capacete, o calçado, o cinto, a couraça. Nós precisamos ver tudo e saber onde tudo tem que ser usado. Porque realmente, passamos uma revista inteira estudando sobre isso, mas ainda tem gente com dúvida, tipo, para que serve mesmo quando ele falou assim, couraça da justiça? Mas para que mesmo o evangelho da paz? Então nós precisamos nos apropriar da armadura mesmo, saber para que serve aquilo. Eu estudo a palavra de Deus para quê? Por quê? Entendeu? Então a gente tem que saber, não basta somente ter as peças, precisa saber como usar, saber em que momento usar. Não, peraí, o evangelho da paz. Não, então eu preciso saber qual é o momento que eu vou usar esse evangelho da paz aí. Ah, o capacete da salvação. Não, peraí, eu preciso saber. A espada, não, a espada é para que a espada? Por quê? Porque nós precisamos entender todas essas partes da nossa armadura. Por quê? Porque nós vamos ter um momento em que a gente vai ter que estar com o nosso capacete ali, ó, bem ajustado, para não ouvir coisas que não devem, para não pensar coisas que não devem, para não imaginar, mas e se? Deixa o e se para lá, gente. Se não é concreto, deixa para lá. Então, pega a armadura, leia em casa com calma Efésios. Não é muito grande, ele é curtinho. Então, leia em casa, se aproprie dessa palavra, tome essa palavra para si, porque é isso que vai fazer com que a gente resista o dia mau. É nesse momento que vier aquele dardo, ou que vier alguém com uma palavra, e você já está vestido, como foi dito no tópico anterior. Quando chama lá a OTAN, a ONU, os soldados estão lá, já estão preparados, está todo mundo pronto. Está todo mundo ali, é igual em casa, né? Dona de casa
Algumas, né? Na minha não, tu tem que avisar antes, porque o quartel não tá pronto, não. Mas a dona de casa chega na hora do almoço, tu vai na casa de algumas donas de casa, tem almoço para todo mundo. Parece que ela já sabe, né? Ela fez sobrando. E é isso, a gente tem que estar preparado. Opa, tá na hora. É agora que eu vou usar o calçado. Bota o calçado e vai. Opa, tá na hora do capacete. Põe o capacete e vai. Esteja pronto, porque Satanás, ele nos pega despreparado. Ele não pega Deus despreparado, não, porque Deus sabe. Mas a gente, ele pega. Que aí a gente fica lá de boa vida, né? Ah, tá tudo bem. Daqui a pouco, toma uma rasteira. Por quê? Tava de bobeira. Tava de bobeira. Não parou para pensar nas armaduras certas. Não estava ali com a armadura certa. Então, usa sua armadura. Estuda, põe na geladeira, bota lá, ó, para que é o capacete, para que é esse cinto, bota lá, para você sempre lembrar, eita, que eu preciso disso, peraí, Senhor, traz para mim. 4, Jeová Sabaote chama e capacita. Você crê nisso? Você crê que ele te chama e ele te capacita? É isso aí. É isso aí, você está ali, ó, no preparatório, está fazendo o curso preparatório para fazer o Enem. Então, você está ali, ó, você foi chamado e ele está te capacitando, porque ele sabe o que você vai enfrentar. Ele sabe o que você vai passar. Então, ele vai te preparando, te capacitando para você sair mais que vencedor. Davi, quando derrotou Golias, ele usou primeiro a funda para derrubar Golias. Depois, ele usou a espada para decapitá-lo, arrancar sua cabeça. Não era um soldado treinado naquela ocasião, mas iniciou a sua jornada com o que tinha à disposição e depois foi se aperfeiçoando. Olha como isso é legal. Às vezes, você começa o seu chamado, digamos assim, despreparado, né? Sem saber o que fazer, né? Tu foi chamado, Jesus foi lá e te chamou. Aí tu fica assim, meio perdido, meio, ai meu Deus, onde eu estou? Para onde eu vou? Por onde eu começo? Mas não tem problema não, pega a fundo e vai. Quando tu chegar lá, você já começa a mudar. Davi, pastor de ovelhas, ficava lá, bé pra cá, bé pra lá. Só fazia isso todo dia. Mas chegou lá, derrotou o gigante, matou quem ninguém conseguia matar, destruiu toda aquela arrogância do povo ali, do exército, que todo mundo fugiu. E aí, por quê? Porque ele usou o que tinha à disposição sem medo. Ele foi lá e fez. E é isso que você tem que fazer, sem medo, porque quem está contigo é o Jeová Sabaote, é o Senhor dos Exércitos. Então, ele te chamou, vai lá, mas continua se aperfeiçoando. Melhora daqui, melhora dali, né? Igual comida, né? Tu faz ruim pra caramba, daqui a pouco tu começa a melhorar, usa uns temperos, vai no Google, pergunta pra vizinha, né? Come uma comida gostosa, fala assim, opa, tá gostoso, botou o que aqui? Aí tu já cola. É a mesma coisa com o chamado que nós temos para Deus. Ele vai nos chamando, a gente usa o que tem à disposição, a gente começa, a gente dá o primeiro passo e depois a gente se aperfeiçoa, depois a gente começa a ficar melhor. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente já nem se reconhece mais. Aí fica assim, nossa, que isso? Eu nem sabia que eu sabia isso. Nossa, eu nem sabia que eu podia isso. É porque você não pode nada mesmo, não. Quem pode é Deus e é Ele que faz por você. Ele vai te capacitando, Ele vai te treinando, vai te moldando. Então, o fato é, ao iniciar a batalha que Jeová Sabaote nos permite experimentar, devemos lutar confiante de que Deus entregará nossos adversários em nossas mãos, lutando em nome daquele e por aquele que nos convocou, como declarou o próprio Davi. Olha o que Davi falou. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada,
nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Isso é autoridade no nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso posicionamento. Porque ali, Davi não estava preocupado se ele tinha formação de treinamento, se ele já tinha ido num combate, se ele... nem a armadura, aquela armadura dos soldados, ele não usou, porque ficou muito grande, não coube nele. Ele nem isso usou. Né? Porque no mais a gente já fica assim, não, pelo menos eu estou protegido. Não, ele foi, eu vou com você no nome do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Porque quem chamou você? Deus. Então pronto. Se foi Deus que chamou, Ele capacita. Se foi Deus que te colocou onde você está, Ele te sustenta. Basta você continuar com essa confiança. Quem te convocou foi o Senhor dos Exércitos. Quem te chamou para essa batalha? O Senhor dos Exércitos. Quem vai lutar com você? O Senhor dos Exércitos. Então, não olha para o gigante que está afrontando, porque Deus já entregou ele nas tuas mãos. E isso é um ato profético. Isso é uma palavra de fé. Por quê? Já tinha entregue para Davi? Não, mas ele tinha certeza que o Deus que estava indo com ele naquela batalha não falha, prevalece. E esse Deus não mudou. Então, Jeová Sabaote, Ele te chama e Ele te capacita. Por menor que você pareça, por menos preparado que você esteja, por talvez você achar que aquele lugar ali não é o seu, Deus te chamou, Ele te capacita. Ele vai te treinar, Ele vai te moldar, Ele vai trabalhando ali em algumas áreas, Ele vai ajustando algumas situações para que você esteja pronto. Então vai, continua, não para, porque a vontade dos inimigos ali era que Davi recuasse. Eles gritaram, bravaram e falaram para Davi temer. Mas Davi sabia com quem ele estava indo. E da mesma forma na sua vida, vão se levantar contra você, vão falar coisas para te colocar medo, vão colocar insegurança no seu coração, vão lançar palavras para tentar desestimular você, para tentar fazer com que você não queira mais, vão tentar tirar você do foco, vão tentar fazer com que você pense que você não foi chamado por Deus, mas vai com a confiança de Davi, porque quem te chamou tem poder para te sustentar até o fim. Amém? Acorda aí. 5. Jeová Sabaote nos revela os alvos nos campos de batalha. Muitas vezes, estamos armados para a batalha, mas enfileirados em campos errados, com o foco fora da visão. Olha como isso é importante. A gente está armado, a gente está pronto, a gente está para guerrear, mas está em campo errado, está fora da visão. Devemos estar sempre atentos para entender que a mente humana é o alvo do inimigo e muitas vezes lança suas setas não apenas fora das igrejas, mas também dentro delas. E isso é importantíssimo. O alvo do inimigo é a nossa mente, porque quando Satanás mexe com a nossa mente, ele começa a tirar a nossa estrutura. E ontem eu fui lá para Santa Cruz, Nova Vida de Santa Cruz, que eu fui convidada para pregar lá, e eu citei alguns pontos que realmente nos abalam. E isso tudo, quando a gente começa a ser abalado na nossa mente, a gente começa a perder a força, perder o foco. Por quê? Porque se a gente dá uma topada, deu uma topada, cortou o dedinho aqui,
beleza, faz um curativo e tá tudo certo. Vai mancando, mas vai. Mas quando mexe aqui, aí acabou. Aí parece que tudo tá ruim. Aí parece que você não é bom naquilo. Aí tem coisa que você sempre foi tão bom, que você era bom demais naquilo, que aquilo ali você tirava de letra, mas a sua mente já está tão abalada que você acha que nem é bom mais, que você já nem serve mais para aquilo, que aquilo já não compete mais a você. E Satanás sabe disso. Por isso que ele quer atacar a nossa mente. Porque ele sabe que quando ele começar a bagunçar aqui dentro, a tirar tudo aquilo que Deus colocou na nossa mente, ele ganha campo. Ele começa a vencer. Ele começa a ganhar. Por quê? Porque o nosso corpo é aqui, ó. É na nossa estrutura. Se a gente sente uma dor, aí a gente toma um negócio, acabou, já ficou bom. Agora, mexeu com a cabeça, aí você já acha que... Se você começa... poxa, fulano não gosta de mim. Ai, pronto, acabou. Aí você já acha que fulano está te olhando torto. Aí você já acha que fulano não quer mais falar contigo. Aí você já não vai falar com fulano porque você acha que ele vai falar com você obrigado. E aí você já começa a ficar assim, ó. Por quê? Porque já entrou aqui que fulano não quer falar com você. Então, gente, cuidado com a mente. Cuidado com isso que Satanás lança, que o alvo dele é esse. Ele não vai colocar, nem sempre ele vai colocar uma enfermidade, não. Nem sempre ele vai colocar uma dor na perna. Não, porque se eu sentir dor na perna, eu não vou para a igreja. Não, que nada. Se ele colocar um negócio aqui, é aí que você não vai. É aí que você não vai, porque aqui, quando aqui está bagunçado, já era. Então, o alvo do inimigo é a nossa mente. Nós precisamos tomar cuidado. E isso aqui é importantíssimo. Muitas vezes ele lança a seta não fora da igreja, mas também dentro da igreja. Raciocínios falaciosos, pensamentos arrogantes e altivos e murmurações impedem o conhecimento de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque dentro das congregações, pessoas estão sendo corrompidas nos seus bons costumes pelos campos minados das más conversações. Então nós temos que tomar cuidado. Paz, bem, todo mundo devia estar pensando assim, nossa, mas eu vou tomar muito cuidado, porque lá fora as pessoas não sei o quê. Não, porque lá no mundo as pessoas... Não, dentro da igreja também. Nós sabemos que existe o joio e o trigo. Eles estão misturados. Então, às vezes a gente está lidando com joio pensando que é trigo. Às vezes a gente está ali, ó, querendo fazer o trigo crescer, mas é joio. Aí o joio só vai crescer para matar os outros trigos. E, gente, isso é bíblico. Isso é fato. No nosso meio cristão, tem pessoas que não estão armadas para lidar com aqueles que estão atacando os próprios cristãos. Porque dentro da igreja existe sim coisas que afetam, que atingem, que matam outros cristãos. Nós precisamos estar atentos para não sermos esse tipo de cristão que mata outro cristão. E também precisamos estar atentos para saber quem é o cristão que mata outro cristão. E cuidar disso. Porque a gente sabe que a gente não pode separar o joio do trigo. A gente não. Ele que vai separar. Só que a gente não precisa andar com joio. A gente sabe quem é o joio, mete o pé do joio. E isso não sou eu que estou falando, não. Está aqui, ó. Não fui eu que escrevi essa revista. Não fui eu que escrevi essa lição. Está aqui. Nós precisamos tomar conta, porque às vezes a gente está tentando lutar na batalha, travar uma batalha, a gente está pronto para a guerra, mas está no campo errado. Está achando que só vai acontecer coisa ruim lá no mundo. Aí fica assim,
Ah, então tá bom, tô guardado, porque eu não vou para boate, eu não vou para o botequim, eu não vou para discoteca, eu não vou para noitada, eu não vou para não sei aonde, eu não entro dentro do lugar que faz isso e isso. Não. Mas você vem para a igreja. E dentro da igreja também tem joio. A gente já sabe que lá fora tem joio. O que mais tem é joio. Lá fora tem joio. Então a gente meio que está preparado. Já sabe que aquilo ali vem do inimigo. Opa, isso é Satanás puro. A gente já sabe. Mas e quando está aqui dentro? Como diz aqui, dentro da igreja também Satanás lança suas setas. Olha só, Satanás ele usa pessoas dentro da igreja para te desestimular, para te fazer desistir, para fazer com que você perca o foco, para fazer com que você ache que você está errado. Olha só a astúcia de Satanás. Satanás usa alguém para passar a impressão de que você está errado. E você ali, servindo a Deus, né, com intuito ali de fazer o certo, de trabalhar para Deus, e aí Satanás pega e joga uma seta ali para fazer você perder a direção. Então não fica pensando que você só vai travar batalha espiritual lá fora, não. Você trava batalha espiritual dentro da igreja também. Eu ia falar do corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo, quando ele está bem ajustado, não tem isso não. Então isso é porque tem gente fora do corpo. Quando está no corpo, está dando certo. Mas quando começa a sair do corpo, está dando brecha para Satanás jogar seta. Então, usa a sua armadura em todos os lugares, porque você não sabe quem é joio, você não sabe quem é trigo. Quem é trigo, amém. Cresce junto. Mas quem é joio, começa a orar por essa vida, começa a repreender esse espírito ruim, como diz aqui, raciocínios falaciosos, pensamentos arrogantes e altivos, murmurações, impedem o conhecimento de Deus. E isso foi só alguns exemplos. Nem falou de fofoca, de perseguição, de inveja. Isso tudo tem na igreja, no corpo não, né? No meio do povo de Cristo, é porque o corpo precisa ser de Deus, né? Então o joio ele não faz parte do corpo. Pode até achar que faz, mas não faz. Então isso está no meio do povo. Cuide da sua vida espiritual para que o joio que está no meio do trigo não faça você perder o seu chamado, perder a sua missão, para você não desistir daquilo que Deus colocou na sua mão, para você não voltar para trás e deixar de conhecer mais a Deus, para que você esteja ali, alicerçado. Use toda a armadura, porque o Deus dos exércitos está com você, mas você precisa fazer a sua parte. Ele te deu como fazer, ele te dá a certeza da vitória, ele te dá a conquista, mas nós precisamos usar as armas certas. Então, como diz aqui Paulo, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. E está em 2 Timóteo 2,16. E isso tudo aqui é para falar que não é somente externo na igreja, é dentro da igreja também. Nós precisamos ter cuidado para a nossa vida não ser atingida por isso e para que a gente também não atinja pessoas, porque num piscar de olhos a gente pode deixar de ser trigo e passar a ser joio. Piscou, vacilou. Como lá no início, o apóstolo Paulo, ele queria agradar aquele que o recrutou. Quando a gente começa a agradar, a gente se torna obediente. Quando a gente está agradando ao Senhor, é porque a gente está fazendo a coisa certa. Quando a gente começa a desagradar a Deus, Satanás já está começando a entrar no meio. Se a gente está desagradando a Deus, Satanás já está começando a ganhar espaço, ganhar campo. Então nós precisamos tomar
muito cuidado. Jeová Sabaote nos convoca para as batalhas em todas as linhas de frente onde o inimigo se levante para nos destruir. E quando ele diz isso, todas, ele diz aonde você estiver. E aonde você estiver inclui a casa de Deus também. Aonde você estiver, você está, convocado para a batalha. Tem batalha na nossa casa? Ah, mas a minha casa é do Senhor. É sim, mas Satanás também quer ela. Então, aonde você está, você é soldado. Você tem que estar pronto para guerrear. Está em casa, está com a família, está com os parentes, está com os amigos, está no mercado, está no sacolão, está dentro da igreja. Soldado, soldado preparado para batalha. O inimigo ele vai se levantar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Esteja pronto. Conclusão. Bons soldados do Senhor dos Exércitos não apenas iniciam as suas batalhas, mas permanecem firmes nas mesmas, sem trégua ao adversário que procura a nossa mínima distração para nos derrotar. Como eu falei, num piscar de olhos, o inimigo já fez. Quando a gente menos espera, como diz a Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Com Satanás é menos de 20 minutos. Rapidinho, quando vê, pum, Satanás aprontou alguma com a gente. Por isso, todo tempo é tempo do bom soldado checar todos os itens da sua armadura, sem nenhuma peça a faltar e todas estando bem ajustadas. Mas também devemos animar e reanimar os soldados desse exército que estão ao nosso lado. Olha que legal. Olha para o seu lado aí. Tem soldado aí? Tem soldado? Isso. Olha para o outro lado. Está faltando soldado, né? Está faltando soldado. Então, chegando em casa, hoje, pela manhã, manda mensagem para o soldado que faltou. E falar para ele, olha só, soldado, estou te esperando no culto da noite, hein? Anima teu coração. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas tem coisa que você consegue suportar mais. Tem coisa que... Olha só, você está aí. Olha que lindo. Você está aí hoje. Você não veio? Teve gente que não veio. E tem gente que, às vezes, não tem força. E se você chegar e animar, como diz, anima os soldados dos exércitos que estão do nosso lado. Anima aquela pessoa que tu não vai muito bem mesmo. Ai, não vou muito com a cara da Adriana. Ah, tem problema não, chama ela para o culto. Não tem problema não. Uma hora você vai gostar. Porque eu vou te falar, a gente casa com uma pessoa estranha que a gente acabou de conhecer, né não? É sim. Meu marido era estranho para mim. Agora dorme até comigo. Tá vendo? Então, é assim. É assim, a gente começa a olhar, aí fica assim, ai, mas fulano tem cabelo curto. E daí, gente? Podia ter até piolho, que estava tudo certo. Então tu chama, chega, soldado, olha só, vambora, hein? Vambora. Mas eu não vou muito com a cara daquela pessoa, não tem problema não, vem sem cara. Põe uma make, ai, passa maquiagem, que eu não aguento olhar pra tua cara. Tá bom, vem sem a cara, põe os cabelos assim ó, na frente. Ou não olha para a cara da pessoa, mas chama ela, porque vai chegar uma hora que você vai gostar tanto daquela pessoa, que você vai sentir tanta falta dela. Por quê? Porque você é incrível? Não, porque o amor de Jesus está sobre a sua vida. E aí a gente começa a gostar daquela pessoa. Aí a gente escuta banana e parece a música no ouvido e fica, ai, que bonitinho, meu marido fala banana. Tia, eu vou ligar para minha tia. Então, gente, a gente começa a gostar da pessoa. Não, mas eu gosto mesmo, gente. Eu gosto, eu acho tão engraçado. Às vezes dá vontade de rir, mas eu gosto. E já ouviu o áudio acelerado do pessoal? Tu fica assim, é muito engraçado, gente. Adoro. Mo, te amo, hein? Então, chama o soldado. Chama o soldado. Esse soldado preguiçoso que ficou dormindo em casa, tu chama esse soldado para a realidade. Fala, irmão, Jesus vai ter que voltar de noite, né? Porque se voltar de dia, tu tá dormindo. Se voltar de dia, tu faltou. Então, sacode o irmão do seu lado, não deixa ele desistir, não. E aí tem coisa que você tá
tão sofrido, e aí você esquece a sua dor, guarda no bolso, pega ali o teu soldado amigo, ajuda o seu soldado amigo e você esquece da tua dor, e às vezes a sua ferida é curada porque você ajudou alguém. Então, esquece disso não, tá? Mas também, já foi, reanimar o soldado que está ao nosso lado. Fortalecendo, pois em nossa formação não pode existir trégua. E diz em Hebreus, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. E o dia se aproxima mesmo, porque cada vez mais está pior de viver aqui na terra. O Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, está no nosso meio. Amém, igreja? E por mais dura que seja a sua luta, fala assim, por mais dura que seja a minha luta, não serei abalado, pois Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, não vou desistir. Isso. Agora fala para o diabo, eu não vou desistir. Isso. Ele tem que saber disso. Ele tem que saber disso. E ele faz o que ele quiser. Pinta e borda. Que você sabe o seu lugar de posição. Seu lugar é com Deus, o Senhor dos Exércitos. Então leva essa palavra para sua casa, esse estudo, que é a palavra, que é estudo, que é tudo. E você leva para casa. Você é um soldado, você é guerreiro, você serve o Deus dos exércitos, você não está desamparado, você não está sozinho e Satanás não tem vez sobre a sua vida. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse estudo nesta manhã. Muito obrigada, Deus, por falar conosco, por nos ensinar, ó Deus, que nós temos que estar preparados aonde nós estivermos. Deus dos exércitos, nós sabemos que o Senhor não nos desampara, continua com a sua proteção sobre a nossa vida, continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus dos exércitos, queremos ser soldados preparados, que sabem usar as suas armas, que sabem, ó Deus, sabem atingir o inimigo, sabem se proteger do inimigo, sabem, ó Pai, responder à altura o inimigo. Deus, capacita-nos, porque nós temos plena convicção de que o Senhor que nos chamou. Então, Pai, fortalece os nossos passos, unge, Senhor, a nossa vida, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria e que o inimigo bata em retirada, pois na nossa vida ele não irá prevalecer, em nome de Jesus. Abençoa também essas vidas, ó Deus. Responde cada oração. Que caia por terra toda seta maligna, toda investida de Satanás vai sendo destruída nesta manhã. Tudo que Satanás lançou sobre essas vidas está sendo repreendido agora em nome de Jesus. Nós vamos contemplar, ó Deus, os milagres. Nós vamos contemplar, ó Deus, essas vidas sendo restauradas para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos para casa, Deus, guardados e protegidos, que nenhum mal nos aconteça. E que possamos lembrar, sim, Deus, de falar com os outros soldados o quanto importantes eles são. E que eles não tenham medo das guerras. Que eles não parem pelo meio do caminho, porque o Senhor dos Exércitos é com eles. Então, Pai, ajuda-nos também a motivar outras pessoas. Leva-nos e traz-nos em nome de Jesus. Amém! Vamos lá, soldado, guerreiro, dê um abraço aí nesse outro soldado e até às 18 horas.